Olá, hoje é segunda-feira, 22 de junho, o Panorama está começando. Confira agora os assuntos da primeira edição desta semana. No Giro de Notícias, medida provisória altera a forma como os direitos de transmissão de eventos esportivos serão negociados. Governador Romeu Zema entrega à Assembleia Legislativa proposta de reforma da Previdência Estadual. Prefeito de Caratinga fala em um vídeo sobre a manutenção do fechamento de alguns segmentos comerciais da cidade. Veja também Eleições 2020. Reunião discute adiamento do pleito deste ano. Você vai saber quais são as características e previsões para o inverno que acaba de começar. E ainda, febre em gatos. Como identificar e o que fazer para ajudar o felino? Essas e outras notícias agora no Panorama. Uma medida provisória altera a forma como os direitos de transmissão de eventos esportivos serão negociados. Agora, o mandante do jogo poderá conduzir o acordo e a transmissão pode ocorrer em todas as mídias, TV, rádio e internet. Antes, a combinação teria que ser feita com os dois times. Além dessas mudanças, 5% do valor arrecadado com a transmissão do jogo deverão ser distribuídos entre os atletas. A publicação também altera a forma dos contratos de clubes de futebol com seus jogadores, que poderão contratar um atleta por 30 dias durante a pandemia. Antes, o vínculo mínimo permitido era de 90 dias. É uma injeção de recursos como nunca vista. Ela democratiza o acesso aos jogos, impedindo as falhas nas janelas de transmissão, permitindo uma concorrência livre e justa. Devolveu a dignidade daqueles clubes de menor investimento, a possibilidade de fazer um contrato de 30 dias de trabalho e honrar seus compromissos com os seus atletas, suas comissões técnicas, porque talvez tenham mais 2, 3, no máximo 4 jogos para terminar os seus campeonatos estaduais. O governador Romeu Zema entregou à Assembleia Legislativa na última sexta-feira a proposta de reforma da Previdência Estadual. O documento prevê a adoção de alíquotas progressivas que variam entre 13% e 18,38%. Há mudanças também na idade mínima para a aposentadoria e no tempo de contribuição necessário para pedir o benefício. Homens precisarão trabalhar por mais 5 anos, mulheres por mais 7. E essa reforma é importantíssima para Minas Gerais. Por quê? Primeiro, se Minas não fizer a reforma, não terá mais uma série de repasses federais. E segundo, nós não teremos também um Estado sustentável. O servidor público, o aposentado, a pensionista sabe há anos que não recebe em dia nem o salário e nem o 13º. Nós temos a opção de querermos matar a galinha ou de querermos continuar contando com os ovos dela para sempre. E é isso que nós estamos fazendo em Minas Gerais. Essa reforma não é uma reforma do meu governo, é uma reforma dos mineiros. Eu mesmo não irei colher os frutos da reforma. Quem vai colher o fruto será principalmente a próxima geração, que vai ver que nós teremos um Estado sustentável, um Estado capaz de pagar os salários em dia, de pagar o 13º em dia, de fazer um IPSENG funcionar e dar assistência médica adequada para o funcionário público e principalmente o povo, que vai ver um Estado capaz de reformar as estradas, as escolas e os hospitais. Essa reforma é um marco em Minas. Eu diria que é a reforma mais importante das últimas décadas. E eu estou tendo a honra, o prazer e a responsabilidade de estar conduzindo este momento em Minas Gerais. Barreiras sanitárias foram instaladas no final de semana em pontos estratégicos de acesso a Bom Jesus do Galho. A iniciativa tem como proposta monitorar a entrada de motoristas e passageiros de outras localidades. Durante a Blitz, os viajantes responderam a um questionário sobre endereço de origem, de destino, motivo do deslocamento, tempo de permanência, se teve contato com alguém contaminado pela Covid-19 e se apresenta sintomas da doença viral. Todos os ocupantes dos veículos
tiveram as temperaturas aferidas, já que a febre é um dos sinais de contaminação. Quem apresentasse sintomas seria encaminhado à rede de saúde local. Nós estamos dando as devidas orientações, contra o coronavírus. Estamos também aferindo a temperatura de quem está vindo. Estamos também, quem está vindo de fora da cidade de Bom Jesus, que veio para ficar, a gente já está fazendo o isolamento dessas pessoas para elas já ficarem em casa, tomando os devidos cuidados. Estamos orientando as pessoas que não saiam e não fiquem sem máscara, porque até a nossa cidade agora é proibido andar sem máscaras, E está sendo muito importante. A gente está percebendo assim que as pessoas estão recebendo bem, as pessoas estão seguindo as orientações que a gente está passando, Então a nossa barreira está sendo bem tranquila, está sendo bem importante, bem positivo, vai trazer um resultado positivo para nós. Durante a realização das barreiras, as pessoas que estão vindo de outra cidade, outro município, e que vão ficar em Bom Jesus do Galho, a gente já está fazendo os isolamentos para um monitoramento das pessoas quanto ao aparecimento de sintomas. E se os mesmos vierem a aparecer, a pessoa será encaminhada, comunicada com a Secretaria de Saúde da cidade de origem para estar tomando as providências necessárias. O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira de Oliveira, gravou um vídeo falando sobre a manutenção do fechamento de alguns segmentos comerciais por força de determinação judicial. Veja. Os comércios hoje não estão funcionando. Isso não se deve em razão das minhas decisões. Eles se devem ao cumprimento, ao atendimento de uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que determinou que nós cancelássemos os decretos que flexibilizavam o funcionamento desses estabelecimentos até que houvesse a decisão final acerca dessa liminar. Até então nós não temos nenhuma resposta acerca do recurso que nós fizemos, e enquanto isso não ocorrer, a gente, enquanto prefeitura, nós não temos nenhuma possibilidade de determinar ou de autorizar o funcionamento desses estabelecimentos que hoje estão funcionando, que estão sem funcionar, e ou daqueles que estão funcionando, fazendo atendimento de forma delivery. Então, até que essa decisão ela realmente seja adotada de forma definitiva quanto a essa liminar, quanto a esse pedido do Ministério Público de Caratinga, o Ministério Público através do Dr. Jorge, que é o promotor que atua na área da saúde aqui de Caratinga, e que ajuizou esse pedido junto ao Tribunal de Justiça, e houve essa decisão, e até que haja uma decisão contrária a essa liminar, derrubando a liminar, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer retornar novamente o funcionamento desses comércios. Autoridades e especialistas em saúde participaram recentemente de uma reunião virtual para discutir a necessidade do adiamento das eleições 2020 devido à pandemia do coronavírus. Como ficam as eleições municipais previstas para este ano? É possível realizar o pleito sem que ocorram aglomerações? Pensando em buscar soluções para essas e outras questões relacionadas ao tema, recentemente foi realizada uma reunião em Brasília que contou com a presença de várias autoridades. Houve, entre os participantes, um consenso pelo adiamento do pleito por algumas semanas, garantindo que seja realizado ainda este ano em uma data a ser definida pelo Congresso Nacional. Isso deve acontecer em um momento entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que foi um encontro interessante entre ciência, direito e política, com a proposta de se encontrar a melhor solução para o país. Ele afirmou ainda que a palavra final é do Legislativo e que deve deliberar para conciliar as demandas da saúde pública com a democracia. A discussão contou também com a participação
de médicos e cientistas. De um paciente e outro, e higienizar a urna, o leitor biométrico, isso seria bastante complicado do ponto de vista logístico. Então é razoável se esperar para que as coisas estejam sob controle para serem realizadas as eleições. O adiamento das eleições pode ser importante para alguns municípios e para outros municípios não. A questão da relevância e do risco de piora da infecção pelo novo coronavírus depende muito da fase em que cada município se encontra nessa epidemia. Um evento como uma votação ou uma convenção partidária é um evento onde não conseguem ser tomadas todas as medidas que a gente consegue no comércio, limitando o número de pessoas na loja, fazendo a higienização dos ambientes, mantendo o distanciamento relativo entre as pessoas. Então seria muito difícil a gente fazer esses tipos de atividades, a não ser que no local a gente tivesse um bom controle da epidemia e número de casos. Em cada manifestação, os médicos reforçaram as características específicas desse vírus, que acomete principalmente os mais vulneráveis e com limitadas opções de tratamento. Entre as sugestões apresentadas, além do adiamento do pleito, há a possibilidade de estender o horário para votar, definição de períodos específicos para a população vulnerável, treinamento e simulação sobre medidas de higiene para todos que vão trabalhar e aumento das zonas eleitorais para evitar aglomerações. Eu tenho que pensar no planejamento anterior. Todo o Brasil tem que estar em condições de participar das campanhas eleitorais, das convenções partidárias, daquela toda pré-eleições, aquele período de preparo das eleições, que pode ter aglomeração de pessoas sim nessa fase, então temos que pensar nessa prevenção. Esse planejamento de adiamento tem que considerar esse período pré também. Na atividade comercial eu consigo colocar regras, quantas pessoas vão entrar naquela loja, as pessoas têm que ser monitoradas em sua temperatura, tem álcool em gel sendo disponibilizado para todos ali na entrada. Agora vamos imaginar uma campanha eleitoral onde as pessoas tendem a estar inflamadas, querem chegar perto do seu candidato, querem ter contato com aquela pessoa que está ali concorrendo a um cargo público, e isso vai ser de difícil controle. A tendência das pessoas estarem mais inflamadas, com certeza, vão quebrar as regras de distanciamento social. Isso pode aumentar o risco de transmissão. Barroso afirmou ainda que o objetivo maior da reunião é colher informações técnicas e científicas a respeito do adiamento. Segundo ele, o ideal é que essa definição seja feita até o dia 30 de junho, em virtude do calendário eleitoral. E falou da possibilidade de criação de uma cartilha de orientação para eleitores e mesários sobre como se comportar no dia da votação. As temperaturas já começaram a baixar. Isso porque a estação mais fria do ano começou no último sábado e vai até o fim de setembro. Veja nesta reportagem as principais características e previsões para o inverno de 2020. Quedas na temperatura, noites mais longas e dias mais curtos. É o inverno que acaba de chegar. Na estação mais fria do ano, que vai até o dia 22 de setembro, a expectativa é de menos volume de chuva. Neste gráfico, é possível ver a previsão ao longo do ano. Julho é esperado como o mês mais seco de 2020. O mapa do estado mostra que as chuvas devem acontecer com volumes menores que a média esperada. A Daniela, professora de climatologia, fala sobre essas principais características do inverno. E o inverno é uma das estações do ano marcada especialmente aqui no hemisfério sul, onde Caratinga e toda a região, na verdade a maior parte do Brasil se localiza. Nesse período nós temos um maior distanciamento do Sol em relação a essa parte da Terra. E por isso a gente tem a tendência de ter dias mais curtos e noites mais longas. Especialmente aqui na nossa região, uma das principais características do nosso inverno é o menor volume de chuvas. Nós vamos observar que de junho, julho, principalmente, junho, julho, agosto,
vão ser os meses em que os menores volumes de chuva vão ocorrer. Esses volumes eles começam a ter um aumento gradativo a partir de setembro, quando já começa especialmente a primavera. Esses menores volumes de chuva, para esse ano, há de se esperar também, além desses menores volumes de chuva, uma anomalia. Nesse caso, infelizmente, uma anomalia negativa. Isso quer dizer que, além desse período já ser marcado por baixos volumes de chuva, há uma expectativa de que essas chuvas ainda ocorram menos do esperado, menos da média histórica esperada. Então isso quer dizer que praticamente pode não ocorrer volumes de chuva quase que nenhum para a nossa região, especialmente já nos meses de julho e agosto. Neste outro gráfico é possível observar a média mensal das temperaturas. E esse clima mais frio é influenciado também pela altitude de Caratinga e região. Já este outro mapa mostra as anomalias esperadas, sendo que em agosto e setembro as médias tendem a ser um pouco mais elevadas. Por outro lado, mesmo nós estando em regiões mais de baixas latitudes, onde normalmente durante o dia às vezes ainda ocorre maior insolação mesmo no inverno, Caratinga tem uma outra característica, e algumas cidades aqui da região, que diz respeito à altitude. Essa altitude também vai influenciar nas temperaturas médias, que no inverno tendem a ser mais baixas. Tanto as temperaturas máximas médias, como as temperaturas mínimas médias. Não são temperaturas tão baixas, mas elas vão ocorrer e ocorrem tipicamente no inverno. Junho já está com temperaturas mais baixas desde o início da segunda quinzena do mês. Isso por causa de uma massa de ar polar fria que trouxe a queda nos termômetros. Para este ano, é esperado que essas médias de temperatura fiquem dentro da normalidade ou em algumas situações, especialmente a partir de agosto, que fiquem um pouco acima das médias esperadas. É óbvio que, como eu disse, a gente tem aqui regiões e cidades, como por exemplo Piedade de Caratinga, que é uma cidade próxima, onde as temperaturas médias, devido à altitude, tendem a ser ainda mais baixas. E como está ocorrendo agora nesse final de junho, nós tivemos uma queda de temperatura na cidade e região devido à aproximação de frente fria. A frente fria não passou pela região, mas na retaguarda dela veio uma massa de ar polar muito fria, que trouxe o frio para essa segunda quinzena de junho. Então, consequentemente, para esse inverno também é esperado que ocorra alguns avanços dessas frentes frias. E ocorrendo o avanço dessas frentes frias, consequentemente as temperaturas tendem a ficar ainda mais baixas no momento em que esses avanços ocorrerem. Veja agora como está a previsão do tempo para os primeiros dias do inverno em Caratinga. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta terça-feira é de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A mínima é de 11 graus e a máxima de 27 graus. Já para quarta-feira, a previsão segue dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus. Já para quinta-feira, a previsão permanece. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Noite firme. A mínima é de 12 graus e a máxima de 26 graus. Perceber que seu gato de estimação está com febre pode ser uma tarefa bem difícil. Isso porque, normalmente, os bichanos não apresentam manifestações muito claras. No entanto, quando está doente, ele pode apresentar outros sinais, como perda de apetite, fraqueza, respiração acelerada e até pelos sujos. Paulo, as doenças mais comuns, que o gato pode apresentar febre, são doenças infecciosas, como a peritonite infecciosa felina, mais conhecida como PIF, a FeLV, a leucemia felina, e o micoplasma, que é transmitido pela pulga.
Na faixa de temperatura, né, de ideal dos gatos é de 37,5 até 39,2, sendo que se o animal está muito estressado ou é um dia muito quente, pode chegar até 39,5, a gente considera normal. Nesse caso, a gente espera um tempinho, afere a temperatura novamente para ver se normalizou, e se passar, né, dos 39,5, a gente começa a considerar estado febril ou até uma febre. E aí sim a gente tem que se preocupar. É pela temperatura que a gente tem certeza, né, se o gato pode estar com febre ou não, mas ele também pode estar mais quieto, né, do que o de costume, apático. Geralmente as pontas da orelha podem estar mais quentes também, mas o ideal é sempre aferir a temperatura para a gente confirmar se ele está com febre ou não. Luísa, o melhor jeito, o mais confiável de a gente aferir a temperatura do gato é pela via retal. Tá? Existem, né, termômetros que podem aferir através da orelha ou só de encostar na pele. A gente pode considerar, mas ainda o mais confiável é pela aferição retal. Na verdade, a gente tem que saber o porquê que ele está com febre, né? Porque a febre é um sintoma de que algo está errado. E aí sim, a partir daí da gente saber o que está acontecendo, que a gente vai utilizar um tratamento mais adequado. O ideal é a gente iniciar as vacinas a partir de 2 meses de idade. E aí sim a gente vai fazendo os reforços, quando filhote, e aí após passar esse período de filhote, a gente começa a fazer o reforço anual. Estamos caminhando para o final da primeira edição desta semana. Siga conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias do jornal de hoje, além de muitos outros conteúdos. E reforçando o apelo que sempre temos feito aqui, se puder, ficar em casa. Essa ainda é a nossa melhor arma contra o novo coronavírus. Mas se precisar sair por algum motivo essencial, não deixe de usar sua máscara, manter uma distância segura de outras pessoas e evitar aglomerações. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo início de semana a todos e até amanhã.